Fala pessoas, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar, hoje é bem curtinho, tá? Hoje nós vamos falar especificamente de alguns, não todos obviamente, mas principalmente os mais importantes e mais utilizados exames para diagnóstico por imagem, tá? Que é uma ferramenta essencial para localização, organização e entendimento de funcionamento. Mas obviamente essa história ela começa com muito esforço e sacrifício, tá? Então, aproximadamente entre 1870 e 1880, tá? O italiano Angelo Mosso, tá? Ele era um médico fisiologista italiano e ele trabalhava na enfermaria de um hospital com pacientes que sofreram acidentes no crânio, que tinham deformações. Tá? Então, o que ele percebeu? Ele percebeu que, lembra, naquela época a gente tinha aquela discussão das pessoas que estavam pensando na ideia em que o cérebro, o encéfalo, melhor dizendo, ele funcionava como um todo integrado e existiam os outros lá, como os frenologistas lá, que trabalhavam com a ideia da localização de função, né? Obviamente o princípio da frenologia a gente sabe que é um absurdo, né? Mas a ideia da localização, ela era uma ideia bastante interessante para a época. Bom, então, Moço, ele percebeu que determinadas atividades mentais, obviamente para cada tipo de paciente que ele tinha, ocorria um aumento na pulsação sanguínea dentro daquela região, naquela área, principalmente aonde você tinha as lesões cranianas. Tá? Então, para verificar isso, ele adaptou um aparelho, que é um pletismógrafo, em que ele colocava, não é um eletrodo, é uma plaquinha sutil, tá? Na região onde o sujeito tinha a lesão próxima, tá? E, obviamente, pacientes com lesões em áreas diferentes, né? Ficava mais fácil dele conseguir fazer as medidas de funções em pacientes diferentes. E aí, conforme ele dava uma tarefa para o sujeito pensar, né, para o sujeito executar, a pulsação, né, naquela região aumentava, o aparelho oscilava e o pletismógrafo ele fazia a leitura, os riscos e dava um mapa ao longo do tempo, que ia indicando a frequência sanguínea naquela região. Então ele conseguiu verificar, inicialmente com bastante sucesso, que determinadas tarefas elas estavam relacionadas diretamente a determinadas áreas do cérebro do sujeito. Então, reforçando aquela ideia dos localizacionistas, da formação dos mapas funcionais no cérebro. Bom, mas e para aqueles sujeitos, para aqueles pacientes ou para as pessoas que não têm lesões cranianas, será que funciona? Porque isso pode ser em função das lesões no crânio ou dependendo do tipo de lesão, ela pode interferir em muita coisa e tudo mais. Então ele tinha um problema para resolver. E muito engenhosamente, ele criou um aparelho, tá? Que é o chamado a mesa de equilíbrio de circulação humana, tá? Que era uma mesa em que o paciente ficava deitado em cima, como a gente vê, tá? E essa mesa ela tinha uma elevada sensibilidade acoplada a um pletismógrafo, um aparelho para fazer as leituras do mapa. Bom, essa mesa ela tinha uma série de pesos e contrapesos para regulação da oscilação dela, principalmente na região próxima do tronco, devido ao movimento da caixa torácica, para que a atividade respiratória do paciente, do sujeito em teste, não influenciasse na leitura. Então, ele organizou bem bonitinho esse sistema, de tal forma com que
O paciente ficava deitado, ele era orientado a manter-se em repouso, devagar, calmo e tudo mais, e o moço dava as instruções das tarefas que ele deveria fazer. Tarefas mentais, na maioria das vezes, tá? Além da acústica, porque estava recebendo a instrução. Ele não podia se mover. Tá? E aí o que acontecia? O pletismógrafo ele fazia um mapa de leitura das alterações do fluxo sanguíneo nas regiões de acordo com a inclinação da mesa. Embora seja um aparelho meio grosseiro, a sensibilidade é muito grande. Então, só da atividade mental do sujeito acontecer, o fluxo de sangue aumenta ali e essa sensibilidade mínima o aparelho conseguia pegar. E isso foi para a época algo muito revolucionário, certo? Então, para o final da década, perdão, para o final do século XIX, isso instruiu para uma série de tecnologias que começaram a se desenvolver no início do século XX, mas que em função da Primeira e da Segunda Guerra atrasaram alguns desenvolvimentos. Mas a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, tá, uma série de trabalhos começaram a sair com o interesse de identificar como que a variação da tensão de oxigênio e de glicose também no encéfalo dos sujeitos indicava áreas do cérebro mais ativas ou menos ativas. Um dos trabalhos que disparou esse processo foi desse primeiro, Seymour Cat, e depois trabalhos do Louis Sokolov. O Sokolov ele tem uma grande importância também, vou falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, porque ele foi o cara que conseguiu estabelecer o primeiro radioisótopo seguro para aplicação em humanos. Então, a ideia inicial aqui, sem radiação nenhuma, era você conseguir medir a tensão do oxigênio na entrada e na saída. Então eles mediam a oferta de oxigênio que entrava através da artéria carótida interna, e a saída através da veia jugular interna. Então fechava o circuito interno, do sangue venoso, sangue arterial. Certo? Na realidade, primeiro o sangue arterial, obviamente, depois o sangue venoso. E fazia essa medida 2 vezes. Na primeira vez e na segunda vez. E fazia o cálculo da curva de diferença, utilizava um cálculo que permitia, através da diferença entre entrada na primeira vez e entrada na segunda vez e saída na primeira e saída na segunda, que o oxigênio, quanto de oxigênio estava sendo consumido para realizar determinada tarefa. Então perceba, aqui você tem um método quantitativo, você consegue quantificar água, você consegue quantificar o quanto de oxigênio está sendo consumido. E conhecendo bioquímica, você consegue extrapolar o quanto de calorias está sendo geradas. Bom, esse cara, David Ingvar, um dinamarquês, junto com a Niels Lassen, eles criaram um capacete, e esse capacete ele conseguia, por mecanismos de leitura cintilográfica, fazer uma leitura do cérebro, principalmente na porção da superfície, onde você tinha a atividade cerebral aumentada ou reduzida de acordo com a exposição de isótopo. Ele utilizou como marcador esse traçador 133XE, um trabalho em que o paciente, o sujeito em teste, ele fazia atividades sensoriais
e atividades motoras. E ele conseguiu fazer a marcação lá de identificação das áreas relacionadas. O trabalho do Ingvar, e serviu, junto com os anteriores, obviamente, serviu de base para o desenvolvimento da técnica da tomografia, como a gente conhece hoje. Obviamente foram muitos trabalhos de diferentes autores, mas esses eles se destacam mais. Por quê? Porque a partir da ideia do capacete surgiu a ideia da máquina. E a imagem que a gente vê é a evolução do sistema de PET scan em 20 anos, de 1975 a 1995. E você vê a evolução do sistema. Então, quando você fala em PET scan, você tem que ela é a tomografia por emissão de pósitrons. Então, a ideia é você quantificar o fluxo de sangue no cérebro, e também a atividade metabólica. Só que eles descartaram a ideia metabólica. Só a ideia de compreender o fluxo cerebral para a atividade já era o suficiente. Então, perceba que o capacete ele evoluiu para uma máquina, a formação de um túnel, um tubo com túnel, para fazer a leitura. Então, como é que funciona? Você usa uma série de substâncias, que são átomos radioativos, instáveis. Então, a grande preocupação era o quanto que a radiação ela poderia afetar o paciente, prejudicar ele. Então, eles conseguiram encontrar moléculas que são de meia vida muito rápida, como está aqui, o oxigênio aqui, H2O, só que o oxigênio ele é 15, não 16, então ele tem uma meia vida de 123 segundos, certo? Então, entre a administração e perder metade do efeito dele, cerca de 2 minutos. Então, em menos de 1 minuto, os caras já conseguiam fazer a estrutura do mapa. Então, quando a gente fala em tomografia, que o sujeito entra lá no túnel, o que você tem? É um sistema de cintilografia, então ele faz uma leitura da radiação. A radiação emitida por um átomo instável, um átomo radioativo. Como esse átomo ele é instável, ele vai liberar energia. Essa liberação de energia é o que faz ele se estabilizar. E é essa liberação de energia que é medida pelo aparelho. Bom, a liberação de energia ela pode ser feita através de energia na forma de raio gama ou através dos pósitrons, que são estruturas particuladas. E é exatamente a liberação dos pósitrons que os aparelhos vão fazer a leitura. O que você tem aqui são vários tomógrafos diferentes, várias peças que vão em ângulos diferentes capturar a emissão dos pósitrons. Então eles vão capturar a emissão dos pósitrons em aspecto bidimensional. Essa informação vai para o computador e o computador, ele, através do algoritmo, ele organiza e monta a estrutura formando o desenho tridimensional da peça inteira. E aí é o que você tem hoje. Então, o sujeito, a PET scan é muito utilizado para sujeitos que são pacientes de câncer, pacientes que são que possuem lesões cerebrais, que possuem algumas alterações. Então isso tudo pode ser identificado através da leitura da atividade no corpo do indivíduo. Então, em tese, você faz a injeção do radiofármaco, onde você tem o átomo instável, o átomo vai emitir radiação e vai fazer o exame, certo? Logo,
As áreas que são mais ativadas vão apresentar maior fluxo de sangue. O aparelho vai montar e tudo mais, vai emitir mais radiação e você vai conseguir visualizar isso. Tá? Então, para o cérebro, tá, você tem a ideia da atividade que você está induzindo os pacientes a fazer. Na maioria dos casos, são só atividades mentais. Você pede para ele dar a instrução e ele vai fazer a atividade mentalmente, certo? Ou então o estímulo sonoro que você está emitindo para ele. Tá? No caso de pacientes, por exemplo, com câncer, a gente sabe que a atividade metabólica das células cancerígenas é muito alta. Então fica desproporcional em relação às outras atividades das outras áreas do corpo, ou daquela região em que o tumor está inserido. E ao mesmo tempo, você teve depois o desenvolvimento da técnica de ressonância magnética. Tá? A ressonância magnética ela é uma técnica desenvolvida baseada em princípios da física que estavam em grande uso, que ainda estão, né? Então, quando você fala IRM, imaginamento por ressonância magnética, ou imagem por ressonância magnética. Tá? O pessoal da química, principalmente, descobriu, aí o fera, Linus Pauling, cara que ganhou o Nobel 2 vezes, cometeu erros, mas acertou demais. Ele descobriu que a molécula de hemoglobina, vocês lembram que a hemoglobina ela tem a capacidade de transportar oxigênio, certo? E que cada molécula de hemoglobina ela pode carregar 4 moléculas de oxigênio nas hemácias, certo? Bom, e aí? E aí que a equipe do Linus Pauling descobriu que a quantidade de oxigênio ligado às moléculas de hemoglobina pode alterar o campo magnético daquela região, tá? Daquela célula ou daquele entorno. Então, se você lembra, ela pode carregar 4, 3, 2, 1 ou nenhum. E aí? E aí que essa alteração do campo magnético naquela porção mínima ela pode ser medida, ela pode ser mensurada. Tá? Então, a ideia da ressonância magnética é você medir o comportamento dos átomos de hidrogênio, dos prótons, tá? Dentro do campo magnético que é a estrutura do tubo. Tá? Então, como é que funciona? Você tem um aparelho enorme, tá? Em que você tem um campo magnético que o aparelho em si ele é o responsável por gerar um campo magnético que vai perturbar as forças magnéticas do cérebro do sujeito, certo? Bom, só que essa perturbação magnética ela faz com que o tecido cerebral, de acordo com a quantidade de átomos de moléculas carregadas pela hemoglobina, vai liberar uma medida, vai liberar uma quantidade de energia que pode ser medida pelos detectores. O detector é essa gaiola que a gente bota ao redor da cabeça, certo? E aí que tecidos diferentes vão liberar quantidades de energia diferentes. Por quê? Porque vão apresentar um padrão de atividade diferente. Alguns mais intenso, outros menos intenso. E é isso que a ressonância magnética permite. Tá? E quando você fala em imageamento por ressonância magnética funcional, o que você está fazendo é medir o fluxo de sangue. Lembra de novo, o fluxo é o fluxo de sangue. Por quê? Porque eu estou medindo os prótons nas hemoglobinas, nas hemácias. Tá? Então é o fluxo de sangue. Tá? Então quando você fala em ressonância magnética funcional, você vai pedir que o paciente realize uma determinada tarefa. Certo isso?
E aí depois você vai pedir para o paciente realizar outra tarefa. Só que a segunda tarefa, ela é diferente da primeira tarefa em apenas um aspecto, um elemento, certo? E aí, como os caras vão conseguir as imagens da primeira tarefa e da segunda tarefa, na hora que você faz a contraposição de imagens, você percebe, você consegue isolar qual é o elemento que diferencia a primeira e a segunda tarefa na atividade cerebral. Tá? Por isso que chama de atividade funcional. Então você pode pedir para o sujeito fazer uma série de tarefas, 1, 2, 3, 4, 5, sempre atividades mentais, não pode se mexer dentro do sistema, e através das imagens obtidas você vai isolando o que diferencia a primeira tarefa da segunda, da terceira e por aí vai indo. Obviamente essas atividades elas têm que ser atividades que tenham apenas um aspectozinho diferente de modificação, tá? E isso contribui fortemente para a gente entender como que o cérebro está organizado, principalmente, né? Como que as tarefas, como que as áreas, elas apresentam variações, como que, por exemplo, o córtex motor, tá? Que é uma área, ela tem subvariações com subpopulações que regulam porções motoras diferentes do corpo, certo? Por isso que as áreas de Brodmann hoje já são as áreas dos mapas, elas estão, se não me engano, em 188. Eu falo sobre isso, cito em uma aula dessas aí, tá? Por quê? Porque através de ressonância magnética funcional você vai conseguindo isolar propriedades em mapas cada vez mais precisos e específicos, tá bom? Então, não esqueçam, exames de neuroimagem, principalmente a ressonância magnética funcional, vão ser base crucial para a gente entender uma série de fenômenos que vêm a seguir. Tá? Existem outras técnicas que a gente vai discutir, que não são, obviamente, técnicas de imagem, mas a gente vai discutir nas próximas aulas, tá bom? E fiquem bem, se cuidem, qualquer coisa, manda nos comentários. Um abraço, se cuidem.